Bom dia. Hoje falaremos sobre a origem da Roma Antiga e de pontos importantes sobre. Esse foi o cartaz feito. Ele apresenta tópicos sobre acontecimentos da Roma Antiga. Esses são cultura, monarquia, república, o império, a crise da república, a crise do império e características. Começando por a monarquia. Os reis eram militares e religiosos. Ao total, Roma possuiu 7 reis. O primeiro rei foi Rômulo, que fundou a cidade com seu irmão Remo em 753 a.C. Os próximos reis, em ordem cronológica, foram Numa Pompílio, Túlio Hostílio, Anco Márcio, Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo. Agora, sobre o Senado romano. Ele era composto apenas por patrícios. Cerca de 300 anciões que exerciam o controle sobre o governo e a política, tanto interna quanto externa. Os primeiros reis de Roma foram eleitos pelo Senado. Já reis etruscos, ao contrário, tomaram o poder à força, com o apoio de plebeus. Já as assembleias romanas eram instituições que funcionavam como o braço legislativo do governo e aprovavam todas as leis. A pirâmide social romana é formada por 4 grupos. Da base até o topo. Escravos. Eram endividados ou prisioneiros de guerra. Eram propriedade de seus senhores, clientes. São homens livres que prestavam serviços aos patrícios, plebeus. São agricultores, comerciantes e artesãos. E por fim, os patrícios. Eram grandes proprietários de terras. E possuíam os maiores cargos políticos. O período da monarquia romana foi finalizado em 509 a.C., quando o rei de origem etrusca Tarquínio, o Soberbo, foi deposto de sua função e expulso da cidade. Agora, entrando na República, ainda possui um senado oligárquico e assembleia. E agora, magistrados. Os magistrados foram um novo grupo que auxiliava o Senado no desempenho das tarefas político-administrativas de Roma. A expansão romana durante a República começou, primeiramente, com a conquista total da Península Itálica. Necessitando de uma saída para o mar, Roma vê a Sicília como um território estratégico e passa a disputar o controle da ilha com Cartago. As guerras púnicas consistiram numa série de 3 conflitos que opuseram a República Romana e a República de Cartago. Cidade-estado fenícia. No período entre 264 a.C. Em 146 a.C., depois de um século de lutas, ao fim das guerras púnicas, Cartago foi totalmente destruída e Roma passou a dominar o mar Mediterrâneo. A população escrava foi estimada em cerca de 5 milhões, representando entre 10 e 15% da população total. Estima-se que 49% de todos os escravos eram de propriedade da elite. A crise da República Romana refere-se a um extenso período de instabilidade política e agitação social que culminou com o fim da República Romana e o advento do Império Romano, entre 134 a.C. e 27 a.C. As principais causas que contribuíram para a crise da República foi a concentração de terras, a corrupção, os gastos em guerras e o aumento dos impostos. No fim, com a pressão de Otávio, Marco Antônio e Cleópatra se suicidam em 31 AC. Otávio, então, assumiu o controle de Roma, centralizando todos os poderes em suas mãos, e se auto-intitulou Augusto, em 27 a.C., que significa o escolhido dos deuses, dando início à era imperial e marcando o fim da República Romana. O Império Romano foi o período pós-republicano da antiga civilização romana, caracterizado por uma forma de governo autocrática liderada por um imperador e por extensas possessões territoriais em volta do mar Mediterrâneo na Europa, África e Ásia. A Pax Romana foi um período de aproximadamente 200 anos da história romana que é identificado como um período e uma era de ouro de imperialismo romano crescente e sustentado. Ordem, estabilidade próspera, poder hegemônico e expansão, apesar de várias revoltas e guerras, e contínua competição com a Pártia. A política do pão e circo tinha como objetivo o apaziguamento da população, na sua maioria, da plebe, através da promoção de grandes banquetes, festas e eventos esportivos e artísticos, assim como subsídios de alimentos. Em março do ano 313,
o imperador Constantino promulgou o Edito de Milão. Ele proclamou não somente o fim das perseguições aos cristãos, que já vinham ocorrendo em diversas regiões do Império Romano, mas deu aos fiéis dessa nova religião o direito de culto e de não honrar o imperador como uma divindade. Em 380 o imperador Teodósio promulga o Edito de Tessalônica, no qual reconhece o cristianismo como religião oficial do império. A esse edito seguem-se outros, sempre reforçando o primeiro, condenando o paganismo e as heresias e punindo até com a perda dos direitos civis aos que não professassem o cristianismo. Otaviano Augusto, ou Otávio Augusto, foi o primeiro imperador romano e pertenceu à dinastia Júlio-Claudiana. Nasceu na cidade de Roma em 23 de setembro do ano de 63 a.C. E era sobrinho neto de Júlio César, que lhe ensinou os caminhos da política romana. Seu reinado ficou marcado como um período de grande estabilidade política, além de prosperidade econômica e paz interna. Agora, sobre a cultura romana. Seguiam uma religião politeísta. Tinham o colonato como um sistema de troca. Os romanos que não possuíam terras ofereciam sua força de trabalho aos grandes latifundiários e, em troca, ganhavam um pedaço de terra para sua subsistência e proteção. A Lei das 12 Tábuas foi um conjunto de leis elaboradas no período da República Romana, por pressão dos plebeus. Instituídas em 451 a.C., ali estavam escritas as leis que determinavam como deveriam ser os julgamentos, as punições para os devedores e o poder do pai sobre a família. O Império Romano era famoso por suas grandes construções, aquedutos, termas romanas, pontes, mercados e anfiteatros são exemplos dessa categoria. A Roma se dividiu em duas partes, Roma Oriental e Roma Ocidental. A sede oriental estava em um território, Ásia Menor, hoje Turquia, onde a língua principal era o grego. A sede ocidental tinha Roma como capital simbólica e onde ainda estava sediado o Senado. Mas a sede de comando era Milão. E no setor ocidental a língua principal era o latim. Agora, as principais características romanas. Roma foi uma cidade independente, sobre o rio Tibre. Ela sempre foi usado como via de comunicação e de transporte comercial, porque permitia que chegassem facilmente a Roma produtos agrícolas transportáveis desde Umbria. Os romanos melhoraram as colheitas através da irrigação, usando aquedutos, e há cada vez mais provas de que algumas partes da atividade agrícola eram mecanizadas. Conforme a mitologia romana, Rômulo e Remo eram irmãos gêmeos descendentes do rei Marte e de Rhea. Assim que nasceram, foram arremessados no rio para que se afogassem e morressem. Porém, foram alimentados por uma loba chamada Capitolina. Sobreviveram e um deles, Rômulo, fundou Roma. A crise do Império Romano iniciou-se a partir do século II ao III. Marcaram esse período a crise econômica, a corrupção, os vastos territórios de difícil controle, crise escravista, gastos excessivos do Império, os sucessivos golpes e assassinatos realizados contra imperadores e, como elemento final, as invasões germânicas.